Passamos agora a outro comentarista aqui no nosso quadro. Vamos ouvir Fernando Mollica sobre essas falas aí do presidente. Não é a primeira vez, né, Mollica, que ele fala em uma luta do bem contra o mal nas eleições de outubro. E agora eu quero saber a sua análise sobre essas falas do presidente e também o destaque ao ministro da Defesa. Essa história de luta do bem contra o mal eleitoralmente é do jogo. Ele vai dizer que ele é o bem, que ele é o mal. O Lula, se não disse, também vai dizer algo parecido, que ele é o bem, o Bolsonaro é o mal. Isso aí não é a primeira vez, não é a última vez que isso é usado dentro da disputa política. É do jogo, está dentro da normalidade. Políticos falam coisas até muito mais graves relacionadas aos seus adversários. Mas o grave nessa declaração, nesse discurso de ontem do presidente Jair Bolsonaro, alguns pontos muito graves. Primeiro é, de novo, ele insistir, porque ele não fala necessariamente do bem contra o mal na eleição. Fala venceremos, ele não fala necessariamente. Volta aquele discurso da canelada, que é o discurso que marca a vida política de Jair Bolsonaro. Vereador, deputado, presidente da República. Sempre o discurso da divisão, sempre o discurso. Ele nunca fala num país unido, nem quando ele tomou posse, nem quando ele terminou de ser eleito. Ele não fala em união nacional, sou o presidente de todos os brasileiros. Enfim, ele não fala isso. É sempre um grupo contra o outro. Ele sempre faz questão de trabalhar nesse lado da briga, da divisão, o que é péssimo para o país. Mas é a estratégia eleitoral dele, sempre foi a estratégia política de Jair Bolsonaro. Então isso é ruim para o país, porque isso acaba acirrando ainda mais esse conflito que a gente vive, em que adversários se transformam em inimigos, como se as pessoas fossem inimigas da pátria, como se todos nós, cidadãos brasileiros, não tivéssemos o direito de pensar cada um à nossa maneira, cada um de nós pensa à sua maneira. Todos nós pagamos impostos, todos nós contribuímos para o salário do presidente da República, para o salário dos militares, dos demais funcionários públicos. Então essa divisão, uma coisa é você falar em linha política, bem e mal, ok, mas quando você joga isso para a sociedade, é muito grave. Brasileiros, todos nós podemos pensar de maneira equivocada, podemos votar de maneira equivocada, podemos ter opiniões políticas equivocadas, mas nós queremos o bem do país. Cada um de nós, a grande maioria, praticamente a totalidade do povo brasileiro quer o bem do país. Mas mais grave do que isso é a questão militar. Mais uma vez, como o Bolsonaro não pode falar minha Petrobras, ele já falou várias vezes o meu exército, e agora volta, ele fala isso, o da defesa é o ministério mais importante porque tem a tropa em suas mãos, que em última análise poderá fazer o país rumar em direção à normalidade, ao progresso e à paz. Como assim? Não estamos na normalidade democrática? O presidente está dizendo que não estamos vivendo uma normalidade democrática? Ele, presidente da República? Como assim? O governo dele, então, na opinião dele, não é um exemplo de normalidade democrática? Aí quando ele fala, ele faz uma referência lá atrás, foi mais difícil e vencemos. O que ele está fazendo? Referência ao golpe de 64, à implantação da ditadura, das torturas, dos desaparecimentos, dos assassinatos? Aí ele fala, não, se precisar, venceremos também. Como assim? Aí ele confunde a questão eleitoral com a questão extraeleitoral, porque não teve eleição para presidente na ditadura, nem para governadores. Então, assim, vamos separar. As Forças Armadas têm um papel constitucional e elas têm que ser seguido esse papel constitucional. Não tem nada a ver com a política interna. As Forças Armadas têm que ficar fora da política nacional. Não é o papel dela. Elas são instrumentos de Estado, não são instrumentos de governo. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro trata de tentar confundir as coisas, colocar as Forças Armadas de um lado. Do lado, curiosamente, não por acaso, o lado em que ele está. Não, para o bem do país, para o bem das próprias Forças Armadas, elas não podem ter lado, não podem admitir esse tipo de discurso. A sociedade brasileira não pode admitir que as Forças Armadas tenham lado. Stephanie. Ouvimos os nossos dois comentaristas do quadro sobre mais esse assunto.